Bem-vindo ao canal Na Armadilha dos Desejos. Aqui compartilhamos histórias apaixonantes sobre infidelidades. Bom proveito! O vapor do banho dissipava-se lentamente, deixando para trás o calor de um longo e relaxante duche. Encostada ao batente da porta, brincava com a fita do meu hobby de seda marfim. O tecido, leve e delicado, roçava nas minhas coxas, criando uma sensação que era tão confortável quanto tentadora. À minha frente, ele estava sentado na beira da cama, sem coragem de levantar o olhar. Sua respiração era profunda, como se tentasse manter a calma, mas o leve movimento de suas mãos denunciava o nervosismo. "Está tudo bem?" Perguntei, com um tom que pretendia soar casual, embora minhas palavras carregassem um peso implícito. Sua resposta foi um simples aceno. Mas havia algo na tensão que preenchia o espaço entre nós, algo que fazia o ar parecer mais denso. Aproximei-me um pouco mais, meus passos ressoando suavemente no chão de madeira. Antes que pudesse dizer qualquer outra coisa, um barulho no corredor quebrou o momento. Parei imediatamente, com o coração batendo forte. Era junho quando Tomás, meu marido, me informou que precisaria fazer uma longa viagem de trabalho. Vivíamos numa casa de estilo clássico nos arredores de Sintra, com grandes janelas e um jardim sempre banhado pelo sol. Embora eu gostasse da minha rotina tranquila, a ausência dele costumava deixar um vazio na casa, um silêncio que às vezes se tornava sufocante. Naquela mesma semana, minha irmã mais nova, Catarina, me ligou com um pedido. O filho dela, Ricardo, precisava de um lugar para ficar enquanto se preparava para os exames de acesso à polícia. Pensei que a presença dele traria um pouco de vida à casa, que ultimamente parecia grande e vazia demais. Quando Ricardo chegou, precisei conter um sorriso ao vê-lo. Havia tanto tempo desde a última vez que o vi que mal o reconheci. Ele tinha crescido muito, alto, com ombros largos e um olhar sério que lhe dava um ar de maturidade inesperada. Vestia uma camiseta branca simples e jeans que realçavam sua figura atlética, fruto de anos de treino. "Tia Sofia, obrigado por me deixar ficar aqui. Prometo não atrapalhar." "Não diga bobagens, esta é sua casa também." Respondi, tentando soar natural. Mas, enquanto falava, algo no sorriso dele me desconcertou. Ele já não era o garoto que corria pelo jardim, agora era um jovem homem que irradiava uma confiança tranquila. Os primeiros dias foram calmos. Ricardo passava a maior parte do tempo estudando no quarto ou correndo pelas ruas tranquilas da vizinhança. Eu me certificava de que ele tivesse tudo o que precisava, preparava cafés da manhã reforçados, ajudava a organizar seus horários e, de vez em quando, perguntava sobre seus planos para o futuro. Uma tarde, enquanto descansávamos no terraço, ele começou a falar sobre seu sonho de entrar na Polícia de Segurança Pública. Estava tão focado em seus objetivos que parecia alheio a qualquer outra coisa. "Sempre te admirei, Ricardo. Não são muitos os jovens tão dedicados quanto você." Comentei, sorrindo. "Obrigado, tia. Mas você também tem algo especial." "Sempre tão organizada, tão elegante", respondeu, e seu olhar pareceu deter-se em mim por um segundo a mais do que o habitual. Esse comentário, embora inocente, fez com que eu me sentisse um pouco mais consciente da minha presença. A partir daquele momento, comecei a notar pequenos detalhes, como seus olhos me seguiam quando eu me movia pela casa, como suas respostas eram um pouco mais pausadas quando conversávamos. Certa tarde, decidi me arrumar um pouco mais do que o habitual. Vesti um vestido branco de linho, simples, mas ajustado na cintura, acompanhado de sandálias de couro com um pequeno salto. Meu cabelo, solto, caía sobre os ombros, e um colar dourado adornava meu pescoço. Não sabia exatamente por que fazia isso, mas sentia uma estranha emoção ao pensar em como Ricardo reagiria.
Enquanto preparava o almoço, ele entrou na cozinha para me ajudar. Seu olhar, embora discreto, parou um pouco mais do que o necessário nos meus movimentos. Você acha que este vestido é demais para ficar em casa? Perguntei, rindo levemente enquanto colocava a mesa. De forma alguma. Fica ótimo em você, tia. Respondeu, desviando o olhar rapidamente. A reação dele me fez sorrir. Havia algo no nervosismo dele que eu achava quase cativante, mas, ao mesmo tempo, não podia evitar sentir uma fagulha de algo mais. Com Tomás fora por semanas, os jantares e os momentos compartilhados com Ricardo tornaram-se mais frequentes. Numa noite, enquanto terminávamos de lavar os pratos, deixei cair uma colher no chão. Abaixei-me para pegá-la, sentindo o olhar dele fixo em mim. Quando me levantei, notei que suas mãos tremiam ligeiramente. Está tudo bem, Ricardo? Perguntei, fingindo inocência. Sim, claro. Só estou cansado de tanto estudar. Respondeu, tentando disfarçar. Aquela noite, enquanto estava na cama, não conseguia parar de pensar na reação dele. Algo havia mudado, e ambos sabíamos, embora nenhum de nós se atrevesse a dizer isso em voz alta. O dia começava com o céu limpo e o aroma de café recém-passado preenchendo a cozinha. Era uma manhã típica em Sintra, mas dentro de mim, algo havia mudado. A presença de Ricardo em casa não apenas preenchia os silêncios, mas também despertava em mim uma curiosidade que eu não sabia como lidar. Haviam-se passado alguns dias desde aquele almoço em que percebi seu olhar. Desde então, não conseguia evitar buscar pequenos momentos para observá-lo de relance, tentando decifrar o que ele poderia estar pensando. Enquanto isso, eu me esforçava para me manter ocupada com as tarefas domésticas, fingindo que tudo continuava igual. Num fim de semana particularmente quente, decidi aproveitar o dia para limpar a piscina do jardim. Vesti um biquíni preto simples, mas favorecedor, e um vestido de algodão branco para cobrir-me. Enquanto ajustava os filtros e recolhia folhas com a peneira, senti uma presença atrás de mim. Ricardo estava lá, com uma toalha no ombro e uma garrafa de água na mão. Quer ajuda? Perguntou, com aquele sorriso tranquilo que começava a se tornar familiar. Claro, mas não quero atrapalhar o seu treino. Respondi, olhando de relance para ele enquanto seus músculos se tensionavam ao colocar a garrafa sobre uma espreguiçadeira. Enquanto trabalhávamos juntos, a conversa fluía naturalmente. Falamos sobre suas metas, seus treinos, e ele até me confessou que, às vezes, sentia a pressão das expectativas da família. Eu, por minha vez, contei algumas anedotas da minha juventude, tentando aliviar um pouco sua carga. No entanto, havia algo mais no ar, uma sensação que crescia a cada palavra trocada. Em um momento, enquanto limpava uma das bordas da piscina, inclinei-me para a frente e senti o olhar dele pousar nas minhas costas descobertas. Fingi não notar, mas um leve rubor nas minhas bochechas me denunciou. Está calor, não é? Disse, tentando quebrar o silêncio. Sim, mas acho que está mais fácil de suportar. Respondeu, com um tom carregado de algo que não consegui interpretar completamente. Naquela mesma tarde, depois de passar horas na piscina, decidi preparar um almoço leve. Escolhi um vestido de verão azul com estampas florais, acompanhado de sandálias de couro que combinavam. Quando me sentei à mesa, notei que Ricardo parecia mais calado do que o habitual. Está tudo bem? Perguntei, enquanto servia um pouco de gazpacho no prato dele. Sim, só estava pensando enquanto você me ajuda aqui. Sinto-me mais relaxado contigo. Disse, desviando o olhar para o prato. O comentário dele me pegou de surpresa. Embora as palavras fossem simples, havia algo no tom que parecia dizer mais. Durante o resto do almoço,
Nossos olhares se cruzaram em várias ocasiões, e a cada vez sentia que algo invisível crescia entre nós. Naquela noite, depois do jantar, saí para o jardim para respirar um pouco de ar fresco. Sentei-me em uma das espreguiçadeiras e fechei os olhos, aproveitando a brisa suave. De repente, ouvi passos atrás de mim. Era Ricardo, que havia se juntado a mim em silêncio. Não consegue dormir? Perguntei, virando levemente a cabeça para ele. Não, às vezes é difícil desligar. Respondeu, sentando-se na espreguiçadeira ao lado. Por um momento, ficamos ambos em silêncio, olhando para as estrelas. Então, ele quebrou a quietude com uma confissão inesperada. Tia, queria te agradecer por tudo. Estar aqui me faz sentir diferente, mais tranquilo. Mas também, sinto que estou mudando. Disse, com a voz baixa e séria. Olhei para ele, tentando entender o que queria dizer. Mas, antes que pudesse dizer algo, ele continuou. Não sei se deveria dizer isso, mas às vezes sinto que é difícil me concentrar quando estou perto de você. A confissão dele me deixou sem palavras. Senti um nó no estômago, uma mistura de surpresa, nervosismo e algo que eu não queria admitir. Ricardo, você está passando por um momento importante na sua vida. É normal se sentir um pouco perdido. Respondi, tentando manter a calma. Ele assentiu, mas seu olhar parecia buscar algo mais em mim. Ficamos ali por mais algum tempo, em silêncio, até que decidimos nos retirar para dormir. No dia seguinte, depois de fazer exercício no jardim, decidi tomar um banho relaxante. Enquanto a água quente enchia a banheira, percebi que tinha esquecido minha toalha no quarto. Sorri, pensando que poderia aproveitar a situação para observar a reação de Ricardo. Ricardo, pode trazer a toalha que está na minha cama? Gritei do banheiro. Poucos minutos depois, ouvi os passos dele se aproximando. Ele parou na porta e, com um tom um pouco nervoso, disse: Aqui está, tia. Deixo aqui fora? Não, pode entrar. Não quero molhar o chão. Ele abriu a porta lentamente, evitando olhar diretamente para mim. Quando me entregou a toalha, suas mãos roçaram as minhas, e por um breve momento, nossos olhares se cruzaram. Foi um instante carregado de uma tensão que ambos fingimos não notar. Obrigada, querido. Espero não ter te incomodado. Disse com um sorriso suave. Não, de jeito nenhum. Respondeu, saindo rapidamente e fechando a porta atrás de si. Apoiei-me na parede, sentindo o coração bater forte. Sabia que estava brincando com fogo, mas não conseguia evitar. O sol começava a se pôr, cobrindo o céu de Sintra com tons quentes e dourados. A rotina diária tinha transcorrido tranquila, mas sob essa aparente calmaria, uma tensão invisível crescia entre Ricardo e eu. Não se tratava de palavras ou ações evidentes, era algo mais sutil. Olhares que duravam um pouco mais, silêncios que pareciam dizer mais do que deveríamos admitir. Naquela tarde, decidi aproveitar a tranquilidade do jardim para relaxar. Vesti um vestido leve de algodão com estampas de pequenas flores e sandálias confortáveis. Levei um livro comigo, mas minha mente estava tão inquieta que as palavras pareciam perder o sentido. Ricardo apareceu logo depois, usando uma regata e shorts esportivos. Ele segurava uma garrafa de água, e o brilho de sua pele pelo calor fazia com que ele parecesse ainda mais confiante. Sentou-se perto de mim, esticando-se em uma espreguiçadeira, e durante alguns segundos o silêncio entre nós foi quase palpável. O que você está lendo? Perguntou, quebrando a calmaria. Um livro sobre histórias antigas de Lisboa. Nada muito emocionante. Respondi, tentando desviar a conversa. Ele sorriu, como se soubesse que eu estava evitando algo.
Durante os minutos seguintes, falamos sobre assuntos triviais, o tempo, seus treinos, os planos para o fim de semana. Mas havia algo no olhar dele, algo que parecia querer dizer mais. No dia seguinte, enquanto limpava a casa, decidi me arrumar um pouco mais. Sabia que Ricardo estaria treinando no quintal, e não pude evitar pensar em como ele reagiria ao me ver. Escolhi um top branco justo e uma saia de linho que ia um pouco acima dos joelhos. Ao sair para levar água para ele, percebi que ele parou no meio do exercício para me olhar. "Está tudo bem?" Perguntei, fingindo não notar sua reação. "Sim, só, o calor está me esgotando." Respondeu, pegando a garrafa que eu ofereci. Ele ficou ali, parado na minha frente, e por um momento o tempo pareceu parar. O olhar dele desceu até minhas mãos, que brincavam com a barra da saia, e depois subiu novamente até encontrar o meu. Senti o ar ficar mais denso, como se um fio invisível nos conectasse. "Você deveria descansar um pouco. Não quero que se sobrecarregue." Disse finalmente, quebrando o silêncio. "Obrigado, tia. Você sempre cuida de mim." Respondeu, com um sorriso que me deixou inquieta. Naquela noite, enquanto preparávamos o jantar juntos, percebi que Ricardo estava mais calado do que o normal. Pedi que cortasse alguns legumes enquanto eu colocava a mesa, e, embora a tarefa fosse simples, sua atenção parecia estar em outro lugar. "Está tudo bem?" Perguntei, tentando soar casual. "Sim, só estava pensando em como o tempo passou rápido aqui." Respondeu, sem me olhar. Sabia que ele estava escondendo algo, mas decidi não insistir. Em vez disso, aproximei-me para pegar uma faca que ele havia deixado sobre o balcão. Nesse momento, nossos braços se roçaram, e senti um leve arrepio percorrer meu corpo. Ele também pareceu notar, pois suas mãos tremiam levemente enquanto continuava sua tarefa. Durante o jantar, nossos olhares se cruzaram algumas vezes, e, embora Tomás não estivesse em casa, parecia que alguém poderia nos descobrir a qualquer momento. Essa mistura de emoções, culpa, curiosidade e algo mais fazia com que cada interação se tornasse mais intensa. Mais tarde, já no meu quarto, tentei dormir, mas minha mente estava muito agitada. As imagens do dia passavam pela minha cabeça, o olhar dele no jardim, o toque na cozinha, o sorriso tímido. Sabia que estava cruzando uma linha perigosa, mas não conseguia evitar. Havia algo em Ricardo que me fazia sentir viva, algo que eu não sentia há anos. Decidi sair para o corredor, em busca de um pouco de ar fresco. Parei em frente à porta do quarto dele e escutei. Sua respiração era calma, mas sabia que provavelmente estava tão acordado quanto eu. Bati levemente na porta, e a voz dele respondeu do outro lado. "Posso entrar?" Perguntei, num sussurro. "Claro, tia." Respondeu, com um tom que não consegui interpretar totalmente. Entrei e o encontrei sentado na cama, vestindo uma camiseta leve e calças de pijama. Seu cabelo estava bagunçado, e havia algo na expressão dele que me fez sentir uma mistura de tranquilidade e nervosismo. Sentei-me em uma cadeira ao lado da cama e o encarei. Não consegui dormir. Às vezes sinto que, tudo isso é demais. Disse, buscando os olhos dele. Eu sinto mesmo. Estar aqui me faz pensar em coisas que nunca pensei antes. Respondeu, com a voz baixa e carregada de sinceridade. Ficamos em silêncio por um tempo, até que finalmente me levantei e coloquei uma mão no ombro dele. Descanse, Ricardo. Amanhã será um dia longo. Disse, antes de sair do quarto. O calor de julho parecia mais intenso do que o normal, e a casa, apesar das grandes janelas abertas, parecia prender o ar. À tarde, depois do almoço,
estava verificando alguns e-mails na sala quando Ricardo entrou, ainda com o cabelo úmido após o banho. Vestia uma camiseta branca ajustada e shorts esportivos escuros. Cada movimento dele, embora cotidiano, tinha um impacto que eu não conseguia ignorar. Ao terminar minhas tarefas, subi para o quarto para pegar um livro que estava querendo ler há dias. Enquanto caminhava pelo corredor, Ricardo saiu do quarto ao mesmo tempo. Nos encontramos frente a frente, e, por um instante, nenhum de nós se moveu. O espaço parecia mais estreito do que realmente era. Desculpa, não queria atrapalhar. Disse, com um sorriso nervoso, dando um passo para trás. Não se preocupe, eu estava distraída. Respondi, tentando soar despreocupada, embora meu coração batesse forte. Quando passei por ele, nossas mãos se tocaram brevemente. Foi um contato mínimo, mas suficiente para acender algo que vinha crescendo em silêncio entre nós. Senti o olhar dele em minhas costas enquanto seguia para o meu quarto. Naquela noite, depois do jantar, fiquei acordada mais tempo do que o habitual. Estava deitada na cama, olhando para o teto, quando ouvi passos leves no corredor. Por um momento, pensei que Tomás tivesse voltado da viagem antes do esperado, mas logo reconheci o ritmo pausado de Ricardo. Levantei-me e abri a porta levemente. Ele estava ali, com uma xícara de chá na mão, surpreso ao me ver acordada. Não consegue dormir? Perguntei, apoiando-me no batente da porta. Não, ultimamente está difícil relaxar. Respondeu, olhando-me fixamente. Convidei-o a entrar, e nos sentamos no pequeno sofá junto à janela. A luz suave do abajur iluminava seu rosto, destacando sua expressão séria. Por um tempo, conversamos sobre temas triviais, mas havia algo no tom dele que parecia buscar algo mais. Às vezes sinto que estar aqui me confunde. Disse de repente, quebrando o silêncio. Por que diz isso? Perguntei, tentando manter a calma. Porque, não consigo parar de pensar em coisas que não deveria. Respondeu, desviando o olhar. Suas palavras pairaram no ar, carregadas de significado. Não soube o que responder, então apenas o observei. Nos olhos dele havia uma mistura de nervosismo e algo mais profundo, algo que começava a refletir o que eu também sentia. No dia seguinte, enquanto preparava o almoço, vesti um vestido simples, mas elegante, com um decote discreto e um cinto que destacava a minha cintura. Sentia-me estranhamente consciente de meus movimentos, como se cada um deles tivesse um propósito. Ricardo entrou na cozinha para me ajudar, como fazia frequentemente. Estava tranquilo, mas notei que seus olhos seguiam cada detalhe, como minhas mãos cortavam os legumes, como o vestido ajustava-se ao meu corpo quando eu me inclinava para alcançar algo. Está tudo bem? Perguntei, sorrindo. Sim, claro. Só que, às vezes me desconcentro com facilidade. Respondeu, tentando disfarçar. O comentário dele me fez rir, mas, ao mesmo tempo, acendeu algo dentro de mim. Durante o almoço, nossas conversas foram descontraídas, mas cada olhar e gesto carregavam um significado que nenhum dos dois queria admitir em voz alta. À tarde, decidi ir ao jardim para ler um pouco. Levei um chapéu de aba larga e óculos escuros para escapar do calor. Ricardo apareceu logo depois, segurando uma bola de futebol. Te incômodo se treinar aqui? Perguntou, colocando-se à minha frente. De forma alguma. Este espaço é tão seu quanto o meu. Respondi, sorrindo. Observei-o enquanto treinava, notando como o sol destacava o brilho de sua pele e como seus movimentos pareciam carregados de uma intenção diferente. Em um momento, a bola rolou até os meus pés, e, ao me abaixar para pegá-la, senti os olhos dele fixarem-se em mim. Ao levantar-me, joguei a bola de volta e,
em tom brincalhão, disse: deveria se concentrar mais no treino, não em mim. Ricardo riu, mas respondeu apenas com um eu tento. O tom leve escondia um significado que eu não conseguia ignorar. Naquela noite, depois de um banho relaxante, percebi que tinha esquecido minha toalha no quarto. Chamei Ricardo, sabendo que ele estava na sala. Pode trazer a toalha que está na minha cama? Pedi do banheiro. Claro, já vou. Respondeu. Quando chegou, abriu a porta levemente, evitando olhar para dentro. Aqui está. Disse, estendendo a toalha com uma mão firme, enquanto mantinha o olhar no chão. Obrigada, Ricardo. Respondi suavemente, permitindo-me um pequeno sorriso ao pegar a toalha. Seus dedos roçaram os meus, e naquele instante o ar pareceu mais pesado. Ele saiu rapidamente, fechando a porta atrás de si, mas o eco daquele breve contato permaneceu em minha mente pelo resto da noite. A casa estava em completo silêncio. Tomás ainda estava fora, e a noite tornara-se um refúgio de segredos que nenhum dos dois mencionava. A tensão entre Ricardo e eu havia atingido um ponto em que ignorá-la parecia impossível, mas ambos nos agarrávamos à aparente normalidade para não cruzar aquela linha invisível. Naquela noite, depois do jantar, sentei-me no terraço para aproveitar a brisa noturna. Vestia uma camisola leve de seda marfim que caía suavemente sobre meu corpo. Cobri-me com um xale para proteger-me do frio, embora soubesse que não era só a temperatura que me fazia tremer. Ricardo saiu logo depois, usando uma camiseta de algodão e calças de pijama. Parecia tranquilo, mas havia algo em seu olhar que o entregava. Sentou-se ao meu lado sem dizer nada, deixando que o silêncio falasse por ambos. Não consegue dormir? Perguntei, quebrando o silêncio. Não. Às vezes é difícil parar de pensar em certas coisas. Respondeu, com um tom que soava mais como uma confissão do que uma resposta. Olhei para ele, tentando interpretar o significado de suas palavras. Havia um brilho em seus olhos, uma mistura de nervosismo e algo mais profundo. Finalmente, rompi meu silêncio. Ricardo, sei que este tempo aqui tem sido diferente, para nós dois. Disse, minha voz quase um sussurro. Sim, tia. E às vezes sinto que estou cruzando limites na minha mente, embora não devesse. Respondeu, inclinando-se ligeiramente em minha direção. Nesse momento, um impulso me levou a colocar minha mão sobre a dele. Foi um gesto simples, mas o efeito foi imediato. Sua respiração acelerou, e, por um instante, nenhum de nós se moveu. Então, lentamente, ele virou a mão para entrelaçar os dedos com os meus. Não estamos fazendo nada errado. Sussurrei, mais para me convencer do que a ele. Então, por que sinto isso? Perguntou, olhando-me diretamente nos olhos. Sua pergunta ficou sem resposta enquanto o espaço entre nós parecia desaparecer. Antes que percebesse, nossas respirações estavam sincronizadas, e seus lábios estavam perigosamente próximos dos meus. Fechei os olhos por um instante, tentando decidir se deveria pará-lo. Mas, quando senti o toque suave de seus lábios nos meus, soube que não havia mais volta. Nos movemos lentamente em direção à sala, onde a luz suave de um abajur iluminava o espaço apenas o suficiente para que pudéssemos nos ver. Cada movimento era lento, carregado de uma mistura de nervosismo e desejo. Ricardo me olhou como se buscasse permissão, e eu, sem dizer nada, assenti levemente. Ele se aproximou novamente, e desta vez o beijo foi mais profundo. Suas mãos, inicialmente trêmulas, começaram a explorar com cuidado meus ombros e costas. Senti um calor que não experimentava há muito tempo, uma sensação de ser desejada que me fazia esquecer tudo o mais. Enquanto minha camisola deslizava levemente,
deixei que minhas mãos percorressem seus braços fortes, sentindo a tensão e a força contida neles. Cada toque era uma combinação de ternura e paixão, uma luta entre o que era certo e o que ambos desejávamos. O tempo parecia parar enquanto nos deixávamos levar pelas emoções. Contudo, em meio a tudo, um pensamento fugaz cruzou minha mente: isso não está certo. Mas essa culpa momentânea desapareceu tão rápido quanto chegou, eclipsada pelo prazer de sentir-me viva novamente. Finalmente, depois do que pareceu uma eternidade, ficamos em silêncio. Ricardo me abraçou, apoiando a cabeça em meu ombro, enquanto ambos recuperávamos o fôlego. Não dissemos nada, mas nossos olhares disseram tudo. Havíamos cruzado uma linha que mudaria tudo para sempre. Naquela noite, voltei para o meu quarto dividida entre o remorso e a euforia. Sabia que o que havia acontecido não podia ser desfeito, mas também sabia que não queria que terminasse ali. Na manhã seguinte, encontrei um bilhete sobre a mesa da sala de jantar. Era de Ricardo. Dizia: tia, sinto muito se fui longe demais ontem à noite. Mas não consigo negar o que sinto. Você é diferente, e este tempo aqui me mudou. Se quiser que eu me afaste, eu o farei. Guardei o bilhete em silêncio, perguntando-me o que faria a seguir. Sabia que essa história estava apenas começando, mas também sabia que o preço de continuar seria alto. A luz dourada da tarde banhava a casa, mas, pela primeira vez, parecia brilhante demais para o peso do que carregávamos. Desde aquela noite, algo havia mudado entre Ricardo e eu. Embora evitássemos falar diretamente sobre o que aconteceu, nossos olhares, os silêncios prolongados e os momentos de proximidade falavam por si só. Mas aquela calma tensa estava destinada a ser rompida. Naquela manhã, Tomás voltou inesperadamente de sua viagem. Sua chegada trouxe consigo uma sensação de normalidade que parecia forçada. Enquanto o ajudava a desempacotar suas coisas, sentia a presença de Ricardo como um peso constante no ambiente. Ele se comportava com naturalidade, mas eu percebia como evitava nossos olhares, como se temesse que Tomás pudesse adivinhar o que havia acontecido. Ricardo, obrigado por cuidar da casa enquanto eu estava fora. Disse Tomás com sua típica gentileza. Claro, tio. Foi um prazer. Respondeu Ricardo, mantendo a calma. Essa interação parecia inofensiva, mas eu sabia que por trás daquelas palavras havia uma tempestade de emoções contidas. Naquela noite, enquanto Tomás dormia, saí para o jardim para clarear minha mente. Sentia-me presa entre o remorso e o desejo, entre o que era certo e o que meu coração pedia. Não demorou muito para que Ricardo aparecesse, com as mãos nos bolsos e uma expressão séria no rosto. Não queria incomodá-la, mas precisava te ver. Disse, parando a alguns metros de mim. Ricardo, isso não pode continuar assim. Respondi, embora minha voz tremesse, traindo minha determinação. Ele se aproximou lentamente, e, quando estava à minha frente, seus olhos refletiam uma mistura de tristeza e algo mais profundo. Sei que não deveria sentir isso, mas não consigo evitar. Você faz tudo ter sentido para mim. Disse, com uma voz carregada de sinceridade. A conversa foi interrompida por um barulho vindo da casa. Tomás havia saído para o jardim, provavelmente à minha procura. Ricardo deu um passo para trás, mas não antes de que nossos olhares se cruzassem uma última vez. Naquele momento, soube que não havia mais volta. Tomás notou nossa tensão, mas não disse nada. Sua expressão, no entanto, indicava que ele suspeitava mais do que estava disposto a admitir. Na manhã seguinte, Ricardo anunciou que voltaria antes do previsto para a casa da mãe. Disse que precisava se concentrar nos estudos, mas ambos sabíamos que era uma desculpa. Enquanto ele guardava suas coisas,
fiquei parada na porta, sem saber o que dizer. Tia, obrigado por tudo. Esses dias aqui foram diferentes. Disse, enquanto fechava sua mochila. Ricardo, tentei responder, mas as palavras não saíam. Antes de ir embora, ele se aproximou de mim e, num sussurro, disse: Nunca vou esquecer o que vivemos. Observei-o partir, sentindo que com ele ia uma parte de mim que nunca recuperaria. Os dias seguintes foram estranhos. Tomás não mencionou nada sobre o que poderia ter suspeitado naquela noite, mas nossa relação parecia mais distante. Eu, por minha vez, não conseguia parar de pensar em Ricardo, no sorriso dele, no calor de suas mãos, na sensação de estar viva que ele trouxe de volta à minha vida. Alguns dias depois, recebi uma mensagem no celular. Era de Ricardo: espero que esteja bem. Quero que saiba que sempre estarei aqui para você, não importa o que aconteça. Li a mensagem várias vezes antes de decidir não responder. Sabia que nossa história não poderia continuar, mas o eco de suas palavras ficaria comigo para sempre. A vida voltou ao normal, ou pelo menos foi o que tentei aparentar. Mas, à noite, quando tudo estava em silêncio, podia sentir o vazio que Ricardo havia deixado. Nossa conexão, embora breve, havia mudado tudo, e sabia que as consequências de nossas ações continuariam me perseguindo. Enquanto apagava a luz para dormir, um pensamento cruzou minha mente: e se essa história ainda não terminou? Obrigado por estar conosco no canal Na Armadilha dos Desejos. Inscreva-se, curta e não perca novas histórias.